A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. É o que nós estamos fazendo aqui neste canal todos os dias este ano, lendo a Palavra do Senhor juntos. Ontem nós lemos 1 Samuel, capítulos 3, 4, 5, 6 e 7. Hoje nós vamos ler novamente mais 5 capítulos do livro de 1 Samuel, os capítulos 8 ao 12. Então, para não perdermos tempo, vamos à nossa leitura. Mas rapidinho, antes de nós irmos à nossa leitura, deixa eu lembrar você de dar um like no vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? Isso vai ajudar muito a alcançarmos mais pessoas com a palavra de Deus. Com isso, vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 28 de março. Nós vamos começar falando sobre Saul. Saul foi nomeado rei. Embora Israel tenha, em breve, um rei, as Escrituras deixam claro que Deus terá uma mão na escolha dos reis e na regulação de sua conduta. Ao contrário de outros reis, os reis de Israel não governarão por seu próprio poder. O primeiro rei, como tantos líderes do povo de Deus, parece ser uma escolha bastante improvável, devido a sérias falhas em seu caráter. Inclusive, ele é da tribo de Benjamim, que não muitos anos antes havia se envolvido em rebelião espiritual. Tem poucos dias, que nós lemos sobre isso, aquela guerra civil entre as 11 tribos de Israel contra a tribo de Benjamim. Não obstante, Deus usa Saul para realizar sua vontade na unificação do reino. Samuel aqui registra os detalhes do primeiro processo seletivo e conta sobre o papel que ele próprio desempenha. Então nós vamos começar em 1 Samuel, no capítulo 8, do versículo 1 em diante. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Joel significa o Senhor é Deus e Abias significa o Pai divino é o Senhor. Eles foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então, para a tristeza de Samuel, os seus filhos não foram bons juízes, como ele foi. Não foram homens dignos do cargo que ele deu aos seus filhos. A Bíblia aqui não diz que Deus mandou Samuel colocar os seus filhos como juízes. Certamente Deus permitiu isso, mas os seus filhos não fizeram juízo ao cargo que foi lhes dado. Foram homens maus. Os filhos de Samuel foram homens maus, homens que, inclusive, aumentaram ainda mais o desejo do povo de Israel de pedir por um rei. E nós vamos ver isso adiante. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Os anciãos, os chefes das tribos de Israel, depois de algum tempo agora dos seus filhos julgando Israel juntamente com o pai e fazendo coisas erradas, agora os anciãos das tribos de Israel vão ter uma conversa com Samuel. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece com todas as nações. Então aqui nós vemos um dos primeiros pedidos do povo de Israel por um rei. Eles querem um rei por alguns motivos. O primeiro motivo que eles dão aqui é que Samuel está ficando velho e da sua linhagem não tem homens dignos de liderar, homens capacitados, homens que vão liderar Israel tão bem quanto Samuel tem liderado. E o segundo motivo que eles dão: as outras nações têm reis, todas as outras nações têm um homem que é líder deles.
O povo de Israel então quer um homem que seja o rei deles. E claro, isso é um pedido muito lamentável que o povo de Israel está fazendo, né? Porque o rei de Israel é o Senhor. O Senhor é o rei de Israel, mas o povo está rejeitando Deus e está querendo um rei humano, um homem, para governar sobre eles. Então vamos continuar aqui. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 6 em diante. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então Samuel achou que ele estava sendo rejeitado, mas na verdade, quem estava sendo rejeitado aqui era o próprio Senhor Deus. E Samuel fez a coisa certa, né? Neste momento de tristeza aqui dele, nesse momento de decepção com o povo de Israel, Samuel foi orar ao Senhor, buscar uma resposta de Deus para essa situação. E a resposta que Deus deu certamente surpreendeu Samuel, não é? Porque ele talvez jamais imaginaria que Deus ia conceder este pedido do povo. Mas Deus concede. Deus tem um plano aqui ao fazer isso. Versículo 8. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Então, o Senhor está dizendo para Samuel: olha, Samuel, este povo vem me rejeitando desde o dia que eu tirei eles do Egito. Não é nada novo, Samuel. Eles estão me rejeitando de novo e agora você tá sentindo o que eu sinto, né? Você está sofrendo o que eu sofro aqui. Você está sendo rejeitado juntamente comigo, Samuel. Não é nada novo. Esse povo vem fazendo isso. É um testemunho lamentável de se ouvir, né, sobre um povo, ainda mais o povo de Deus. Versículo 9. Agora, pois, atenda à voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Então, Samuel, você pode dar este pedido que eles estão fazendo, dá um rei para eles, mas avise eles como que será para eles viver debaixo do domínio de um rei humano. Explique para eles exatamente como que isso será, Samuel. Então nós vamos agora ao versículo 10. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Agora Samuel explicando para o povo qual será a realidade deles quando um rei humano vier reinar sobre eles. Ele, referindo-se ao rei humano, ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Até as terras, sabe? Até a herança que Deus deu ao povo, este rei agora, ele vai tomar, ele vai ter partes, né, que eram do povo de Israel, vai passar a ser dele, porque este rei vai precisar pagar, né, esses muitos israelitas que ele vai contratar para o seu serviço, soldados e funcionários do palácio e servos, né, e conselheiros e guarda-costas e tudo mais. Tudo isso vai ser empregado. Quem vai pagar para esses empregados do rei? O povo. O povo vai pagar para este rei ter servos, que será tirado do próprio povo. Quer dizer, o povo vai pagar 2 vezes por isso, né? Só porque pediu um rei humano. Versículo 15. Ficará com 1/10 parte dos cereais e das uvas que vocês colherem. Outra coisa,
o povo de Israel vai ter que pagar um dízimo ao rei agora. 10% de tudo que o povo de Israel colher vai ser destinado ao rei. É um dízimo, é uma taxa, é um imposto agora que o povo de Israel terá para o rei. Isso não anula o imposto, o dízimo que o povo tem que trazer ao tabernáculo. É um imposto a mais. Agora, ao invés de ficar com 90% da sua colheita, 90% dos seus animais, né, 90% do que o povo cultiva, agora o povo vai ficar com 80% só. Porque 10% vai para o tabernáculo e 10% vai para o rei. Para quê? Para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Para os homens que o rei colocar como governantes, né, como autoridades pelas províncias, pelas cidades de Israel, porque o rei não é onipresente, como Deus, né? Então o rei não pode se comunicar instantaneamente com o povo de Israel como Deus pode, né? Deus pode levantar um homem, Deus pode falar com o povo milagrosamente, mas o rei não pode. O rei vai ter que colocar oficiais e servos e governadores, né, e prefeitos e tal, espalhados por Israel afora. Estes homens terão que ter um salário também. O povo de Israel vai pagar por estes homens também, para estes homens poder ajudar o rei a governar sobre Israel. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, ao invés de agora o povo ser somente servo do Senhor, o povo agora será servo deste rei humano. Todo o povo pertence agora ao rei humano. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Nesta explicação do que será a monarquia para o povo de Israel, Samuel traz um aviso muito sóbrio, né? Uma profecia aqui muito sóbria para o povo. Ele diz, olha, vocês vão sofrer, vocês vão gemer por causa desse pedido que vocês estão fazendo. E vocês vão clamar ao Senhor por causa deste sofrimento que vocês mesmos estão trazendo sobre si. Mas por causa deste erro que vocês estão cometendo, o Senhor não ouvirá vocês naquele dia. É algo muito sério aqui que Samuel está falando com o povo de Israel. Aqui, sabe aquela apostasia, né? aquela idolatria, aqueles pecados que o povo de Israel vinha cometendo no livro de Juízes, e Deus continuamente tinha que levantar um juiz para libertar o povo, para trazer o povo de volta ao arrependimento. O povo de Israel não está curado daquele mal, sabe? Aqui no livro de 1 Samuel, o povo de Israel está sofrendo ainda com aqueles pecados, está ainda preso àquela idolatria. Então o povo está sendo influenciado por esses pecados, por influências, né, malignas. O povo está sujeito ainda a isso, por causa de ter se desviado dos caminhos do Senhor. Vamos ao versículo 19. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel. Aqui dá a entender que o povo tinha uma oportunidade de voltar atrás, né? Não, Samuel, sabe de uma coisa? Se o negócio vai ficar feio assim, então vamos fazer o seguinte, deixa isso para lá, tá? Deixa esse assunto de rei para lá. Faz o seguinte, Samuel, ore a Deus e peça que Deus levante um juiz temente a Deus como você, então, e que nós continuemos sendo governados pelos anciãos, né? E por um novo juiz. Mas não. O povo, aqui no versículo 19, a palavra do Senhor diz, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então aqui nós temos uma terceira dica aqui da motivação do povo em pedir este rei, sabe? Agora o povo revela que uma das coisas que o rei vai fazer por eles é sair adiante deles e fazer a guerra, né? Guerrear pelo povo. Então,
o povo está achando que vai eleger um homem, um rei, que vai lutar suas guerras agora e o povo não vai precisar se preocupar mais, né? Este rei, não sei, não vai precisar de soldados, mas claro, ele vai precisar de tudo. Ele vai precisar dos soldados do mesmo jeito, ele vai precisar de homens para fazer as armas, ele vai precisar de homens para trazer mantimento, o rei vai precisar de tudo. Este rei não vai solucionar o problema das guerras que o povo de Israel está sofrendo, até porque as guerras, os inimigos que estão oprimindo o povo de Israel, isso está acontecendo por causa do pecado do povo, não é por falta de um rei. O rei verdadeiro do povo de Israel, que tem vencido as batalhas para o povo de Israel, é o Senhor. Eles não precisam de um rei humano para vencer batalhas por eles. Deus tem feito isso pelo povo. Mas eles estão tão corrompidos pelo pecado que eles não estão vendo isso. Eles estão aqui desprezando aquilo que o Senhor Deus tem feito por eles, as vitórias que Deus tem dado a eles nas batalhas, eles estão desprezando e confessando ou dizendo que eles precisam de um rei humano para ir guerrear as batalhas por eles, para vencer as batalhas por eles. E eles não precisam. O que eles precisam é da presença do Senhor. O que nós precisamos não é de coisas materiais, coisas humanas, coisas físicas. O que nós precisamos é a presença de Deus em nossas vidas. É a presença do Senhor em nossas vidas que vai fazer toda a diferença. É isso que nós precisamos. E o povo de Israel estava desprezando exatamente isso. A presença do Senhor, o governo do Senhor, o reinado do Senhor sobre a vida deles. Vamos ao versículo 21. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para sua casa. Então, tivemos aqui este diálogo do capítulo 8 entre os anciãos e Samuel consultou a Deus. Deus falou: pode dar um rei para eles, diga para eles que eu vou dar um rei para eles, mas avise para eles qual será a realidade deles com este rei. Aí Samuel explicou isso ao povo, o povo confirmou, depois de ter ouvido, né, todas as verdades que Samuel falou, o povo confirmou: queremos sim um rei, estamos dispostos a arriscar tudo isso que você falou, Samuel. Samuel voltou ao Senhor e o Senhor falou: tá bom, então vamos dar um rei para este povo. Então aqui terminou este diálogo, os anciãos voltaram para casa. Agora a palavra do Senhor vai virar a página e vai apresentar agora este homem que será escolhido como o primeiro rei, o homem que Deus vai escolher para ser o primeiro rei de Israel. Este é Saul. Então agora nós vamos ler sobre a procedência do primeiro rei de Israel, Saul. Vamos a 1 Samuel, capítulo 9, dos versículos 1 em diante. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Que isso quer dizer? Saul era muito alto, ele tinha ele era bem mais alto que todas as outras pessoas, todos os outros homens de Israel. Além disso, ele era o homem mais bonito, ele tinha uma aparência exterior, assim, da melhor, sabe? A aparência dele exterior era maravilhosa. Então, mas ele era da tribo de Benjamim. E lembrando novamente, né, é um detalhe importante, a tribo de Benjamim é aquela que se apostatou do Senhor, cometeu aquelas atrocidades na cidade de Gibeá, e depois o povo de Israel quase que exterminou todos os descendentes de Benjamim. Só sobraram aqueles 600 homens. Mas agora a tribo sobreviveu, né? Aqueles 600 homens casaram e tiveram filhos. E chegando aqui na frente nós temos Quis, que é o pai de Saul, e Saul, descendentes da tribo de Benjamim. Versículo 3. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho:
Leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Então, eles estão aí há muito tempo, muitas horas procurando essas jumentas, não encontram. Então Saul acha melhor voltar para casa, porque senão o pai pode ficar preocupado com ele mesmo, com o filho e com o servo, Então agora vamos ao versículo 6, a tentativa de encontrar um vidente. 1 Samuel 9, do versículo 6 em diante. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. E claro, eles estão falando de Samuel, Nós vamos ver que a palavra do Senhor vai mostrar que este vidente, este homem de Deus sobre o qual eles estão falando, é Samuel. Então Saul disse ao servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? Este era o costume, sabe, amados? Quando alguém ia até o tabernáculo oferecer uma oferta, levava a oferta. Mas também, quando alguém ia até o profeta de Deus, até o juiz, levava também uma oferta ao juiz. Era o costume da época. E Saul está preocupado, porque não tem o que levar. Vamos ao versículo 8. O servo respondeu a Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Então o versículo 9 tem um parêntese aqui, que vai nos explicar alguma coisa sobre o passado de Israel nesta época. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com o vidente. Porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então na época que o livro de Samuel foi escrito, o narrador aqui do livro de Samuel está olhando para trás e está nos dando este detalhe a mais, que na época a palavra profeta e a palavra vidente significavam a mesma coisa, sabe? Este vidente não tinha essa conotação negativa, sabe, que tem hoje. Não era um homem que praticava bruxaria ou que olhava as estrelas e tentava fazer uma adivinhação. O vidente era alguém que via, Ele era alguém que via e está falando de ver com os olhos espirituais. Era um homem que tinha uma visão espiritual aberta por Deus para poder ver as coisas no mundo espiritual e trazer aquilo para o mundo físico, Era um homem, um profeta, alguém que tinha um canal aberto com Deus, para falar com Deus e com quem Deus falava. Versículo 10. Então Saul disse ao servo: você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: o vidente está aqui? Elas responderam: está. Eis que ali vai ele, à sua frente. Vão depressa. Hoje ele veio à cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao lugar alto para comer. O lugar alto, geralmente nas cidades de Israel, como o tabernáculo estava desmontado ou talvez destruído pelos filisteus, o povo estava fazendo altares ao Senhor em lugares altos, para cultuar ao Senhor, para oferecer sacrifício ao Senhor. E Samuel estava indo ali para... pode-se dizer assim, dirigir um culto, Samuel estava indo ali naquele dia dirigir um culto ao Senhor, e o Saul e o seu servo chegaram nesta cidade justamente no dia que Samuel estaria naquela cidade. Parece coincidência, mas nós vamos ver
que isto tudo tem a mão de Deus neste encontro de Saul com Samuel. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar. Falando de Samuel, né? O povo não vai comer enquanto Samuel não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. É o que as moças falaram, né? Vai lá, segue esse caminho aqui, vai até o alto deste monte, até aquele altar que está preparado ali, ó. Vocês vão encontrar o homem de Deus ali. Ele vai estar ali dirigindo um sacrifício, né? Oferecendo o sacrifício ao Senhor. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Vamos agora ao versículo 15. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. E claro, Deus não está falando do clamor por um rei. Deus está falando do clamor pela opressão dos filisteus, né? Deus ouviu o clamor do povo para ser liberto dos filisteus, e Deus vai usar este homem que ele escolheu para ser o primeiro rei de Israel, vai usar este homem, Saul, para libertar o povo dos filisteus. Pelo menos aqui, neste momento da história de Israel. Versículo 17. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Versículo 18. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço, por favor, me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Suba adiante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo e para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então, de cara, Samuel já começa a revelar algumas coisas da vida de Saul, né? Ele revela que Saul está há 3 dias procurando as jumentas de seu pai. Ele revela que Saul saiu nesta busca, né, por jumentas. E Saul não comentou isso, né? Ele não comentou isso com ninguém. Então, é uma forma de Samuel provar que ele é o homem de Deus, que ele é o profeta de Deus. E aí, ele já adianta para Saul que Deus tem coisas preciosas. As coisas mais preciosas de Israel estão reservadas para Saul e para a casa de Saul, porque Saul está sendo escolhido por Deus para ser o rei. Então, ele vai receber as coisas mais preciosas que Deus tem de Israel para qualquer homem em todo Israel. Somente Saul vai receber estes presentes preciosos que Deus tem. Então Saul respondeu: por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? Lembrando, né, que a tribo de Benjamim ficou pequenininha, diminuiu para 600 homens, e dali ela começou a crescer novamente. Mas daquele momento em diante, ela permaneceu a menor das tribos de Israel. Nunca mais chegou aqueles milhares de habitantes, né? E certamente nunca ultrapassou nenhuma das outras tribos. Então, um dos argumentos aqui de Saul é: eu sou da menor tribo de Israel. E aí ele continua: e não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Então, além de eu ser da menor tribo, a minha família é a menor família dentro da menor tribo. Então, eu sou insignificante, profeta. Por que então você me fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro:
traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você para esta ocasião, quando eu disse: convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Então a resposta de Samuel não foi nem em palavras, né? Foi em atos. Samuel foi e colocou Saul no lugar de honra na mesa, né? No assento de honra. Ele e o seu servo trouxe a melhor refeição, né? Uma refeição separada, guardada para Saul. Trouxe aquilo e colocou perante Saul. E esta foi a resposta de Samuel. Olha, Saul, você está achando que você é insignificante? Pois olha o que Deus preparou para você. Isso aqui é só um pequeno exemplo do que Deus preparou para você, Saul. Versículo 25. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: levante-se, e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se, e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que passe à frente de nós. E você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco, para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Samuel tinha uma mensagem, um recado de Deus aqui, que era particular somente para Saul ouvir neste momento aqui da vida de Saul. Nem o servo de Saul podia ouvir esta mensagem que o profeta de Deus tinha para dar. Então ele manda, olha, fala para o seu servo seguir caminho, manda ele adiantar a viagem, você fica para trás porque nós precisamos ter uma conversa séria aqui, tá bom? Saul ouve a palavra do profeta, ele obedece a palavra do profeta e manda o seu servo seguir em frente. Vamos então ao capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, do versículo 1 em diante. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. O Senhor está ungindo Saul como príncipe sobre a herança de Deus. O povo era a herança de Deus e agora Saul está sendo ungido como príncipe sobre esta herança. Não tem nada mais honroso para o homem do que ser ungido para liderar o povo de Deus. Esta é a maior honra que um homem pode ter. E Saul está recebendo esta honra. É o primeiro homem que vai receber esta honra. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhes dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Então, após ungir Saul, Samuel agora profetiza várias coisas que vão acontecer com Saul neste momento aqui que ele partir, né? Deixar a presença de Samuel.
vai acontecer várias coisas. Ele vai encontrar todos esses homens, ele vai encontrar esses profetas, ele vai ser revestido do Espírito Santo, ele vai profetizar juntamente com esses profetas, e ele precisa... e tudo isso Samuel está profetizando, avisando ele como uma forma de confirmar, né? Confirmar esta unção, este óleo que Samuel derramou sobre a cabeça dele, como que dizendo, olha, quando você vê todas essas coisas se cumprir, Saul, então você saberá que o homem de Deus falou, que foi Deus que falou através do homem de Deus e que você realmente foi ungido como rei de Israel. Vamos ao versículo 9, então. 1 Samuel capítulo 10, versículo 9. Aconteceu que, no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Deus trabalhou no coração de Saul naquele momento ali. Assim que Samuel terminou de profetizar aquelas palavras sobre a vida de Saul, Deus mudou o coração dele. A palavra que o homem de Deus liberou sobre a vida dele mudou a vida dele. É isso que a palavra de Deus faz em nossas vidas, amados. Ela muda os nossos corações, ela muda o nosso pensamento, ela muda a nossa perspectiva da vida. A palavra de Deus faz isso, e a palavra de Deus fez isso no coração de Saul, naquele momento ali. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Tudo aquilo que Samuel disse que aconteceria, aconteceu. Quando eles chegaram a Gibeá, isto é, Saul e o seu servo, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros: que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem do lugar perguntou: e quem é o pai dos outros? Por isso surgiu este provérbio: está também Saul entre os profetas? E depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. Havia, nesta época em Israel, muitos grupos de homens que eram dedicados ao Senhor, que viviam juntos, viajavam juntos, oravam juntos, ofereciam sacrifícios ao Senhor juntos, e Deus usava estes homens em profecia. E então eles tinham, todo grupo deste tinha um pai, um líder, sabe? E então este grupo de profetas estão descendo e o Espírito Santo se reveste, né? Cai sobre a vida de Saul aqui, de tal forma que ele começa a profetizar juntamente com aqueles profetas. Ele não fazia parte daquele grupo de profetas, né? daquela companhia ali de profetas. Mas o mesmo Espírito Santo que estava usando aqueles profetas, agora começa a usar Saul também. Então o povo que conhecia Saul, o povo da cidade dele, nunca tinha visto ele profetizar, nunca tinha visto ele viajar com grupos de profetas, né? Subir monte para orar com os profetas e tudo mais. Então eles ficam sem saber o que está acontecendo ali. E eles perguntam: quem é o pai deste grupo, né? Quem é o líder deste grupo de profetas? Porque nós nunca vimos Saul no meio deles, e agora aparece este grupo, quem é o líder deles? E claro, o líder daqueles profetas era o próprio Deus, o próprio Senhor Deus, que estava se manifestando ali, usando aqueles homens para profetizar na presença de todos, inclusive Saul, que tinha acabado de ser ungido rei. Agora ele também recebe o Espírito Santo e profetiza ali na presença de todos. Vamos então ao versículo 14. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: onde vocês foram? Saul respondeu: fomos procurar as jumentas, e quando vimos que não apareciam, fomos falar com Samuel. Então o tio de Saul disse: conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês. Saul respondeu: ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas. E é verdade, né? Samuel falou isso. Não é a única coisa que Samuel falou, mas é uma das coisas que Samuel falou. Então Saul não mentiu em falar isso. Mas a Bíblia diz aqui: porém Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito do reino. Então Saul guardou aquilo consigo. Ele entendeu que tinha
um certo mistério ali, né? Porque Samuel não permitiu que nem o servo de Saul visse Samuel ungindo ele e ouvisse o que Samuel falou a ele. Então, Saul entende que não é a hora ainda de revelar aquilo que Samuel passou a ele. Sabe, amados, tem muitas coisas que Deus nos revela, que Deus nos fala, que é para nós guardarmos conosco, sabe? Tem muitas coisas que Deus quer fazer em nossas vidas que tem um certo tempo que nós vamos revelar isso aos outros ou que nós vamos permitir que Deus mesmo revele isso. Mas tem coisas que Deus quer fazer em nossas vidas ou está fazendo que não é para nós sair falando para todo mundo, sabe? Às vezes pode ser uma correção, às vezes pode ser um propósito novo, né? Uma obra nova que Deus quer fazer através de nós, em nós. E muitas vezes, por precipitação, nós vamos contando para todo mundo e acabamos perdendo a bênção, né? Acabamos atrapalhando o plano que Deus tem para nós. Saul entende a cautela que é necessário ter com esta nova etapa, né? Com esta unção que ele recebeu, com este chamado de Deus, com este plano que Deus tem para a vida dele. Saul entende que ele precisa ter cautela com isso. Então ele não comenta, nem mesmo com a sua família, com o seu tio. Ele guarda isso consigo mesmo. Vamos então ao versículo 17. Aproximadamente 1043 a.C. Nós estamos agora na cidade de Mispa, uma daquelas cidades de onde Samuel ministrava. Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram: não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matri. E da família de Matri foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não o puderam encontrar. É interessante, né, que quando a Bíblia apresenta Saul, ele está indo procurar as jumentas que extraviaram, né, as jumentas do seu pai que extraviaram. Agora, neste momento em que Deus está procurando Saul para ungir ele rei e apresentar ele como rei de Israel, ele vai se extraviar também, né? Ele se extravia, ele se esconde, ele não podemos encontrar Saul neste momento. É interessante este paralelo, né, que a palavra do Senhor faz aqui. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está aí, escondido entre a bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era o mais alto de todos, dos ombros para cima. Ele sobressaía a todo o povo. Então não teve jeito, né? Deus tinha algo para fazer através de Saul. Saul foi escolhido por Deus para uma obra, não teve como ele se esconder. E aí eu entendo, amados, que quando Deus tem algo para fazer através das nossas vidas, não tem como nós nos escondermos, não tem como nós fugirmos. Deus vai nos pegar, uma hora ou outra, Deus vai nos pegar, Deus vai nos tirar da nossa bagagem, né? Deus vai nos tirar de todas as coisas que nós carregamos, né? Todas as coisas que nós carregamos do passado, aquela bagagem, tudo. Deus vai tirar isso de nós e vai nos usar para fazer a sua obra. Não precisamos nos esconder. Precisamos sim ter a cautela e a humildade que Saul demonstrou aqui neste momento. Mas não precisamos nos esconder de Deus, porque se Deus quiser usar alguém, ele vai chamar essa pessoa do lugar que essa pessoa está se escondendo e vai usar esta pessoa. Versículo 24. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu?
pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: viva o rei! Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Então todas aquelas leis, aqueles avisos que Samuel deu sobre como que o rei governaria, todas as regalias que o rei teria, todas as obrigações que o povo teria para com o rei, Samuel agora repete isso ao ouvido de todo o povo, e agora ele escreve tudo isso num livro que era um rolo, Não era um livro assim de abrir e fechar que nós temos, mas era um rolo, feito de peles de animais, pergaminho que era chamado. Ele escreve isso, mostra para o povo e agora guarda isso na presença do Senhor, que é juntamente com a Arca da Aliança. Ele guarda isso, se torna um artifício agora do tabernáculo, este rolo que tem ali os direitos do rei e as obrigações do povo. E é interessante, amados, que quando Deus era o rei do povo de Israel, o povo tinha-se obrigações para com Deus, não é verdade? Mas o povo também tinha as bênçãos de Deus, porque Deus, que é todo-poderoso, tem o que dar, tem como abençoar o povo, tem bênçãos para dar ao povo. Mas quando o povo rejeitou o reinado de Deus e pediu um rei humano, agora o povo recebe obrigações para com este rei humano. Mas este rei humano não tem bênçãos para dar, porque este rei é um mortal, ele é limitado, ele é um homem pecador, assim como todas as outras pessoas sobre as quais ele vai governar. Então, quanto a este rei humano, o povo não tem bênção, o povo só tem obrigações. É muito interessante este contraste que a palavra do Senhor faz entre a submissão que o povo deveria ter para com o Senhor Deus e a submissão que o povo escolheu ter para com o rei humano. Vamos então ao versículo 26. Também Saul foi para a sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas Saul se fez de surdo. Então é muito interessante a atitude de Saul aqui. É muito exemplar, novamente, a atitude deste ungido do Senhor. Quando Samuel terminou de apresentar Saul, imediatamente muitas pessoas, a maioria, pode-se dizer, louvou a Deus, disseram viva o rei, ficaram muito contentes. Além disso, alguns homens falaram: olha pai, olha mãe, eu agora vou servir o rei, tá? Eu vou pegar minha espada, minha lança e eu vou viajar agora com o rei, eu vou passar a ser um soldado do rei, eu vou viver para o rei. Deus colocou esse desejo no meu coração e eu quero servir o rei. E a Bíblia diz que foi Deus que colocou isso no coração destes homens, porque Deus, ele estava triste, ao mesmo tempo que Deus estava triste com o povo de Israel por ter pedido um rei, Deus também estava concedendo este rei ao povo, e Deus queria abençoar o povo através deste rei, Deus não queria, assim, trazer só maldição sobre o povo. Deus avisou ao povo que não seria tão bom viver debaixo de um rei humano como se fosse viver debaixo do reino do Senhor. Mas, agora que o povo tem o rei, vamos fazer o possível, para que tudo isso dê certo. Então, alguns homens foram tocados por Deus para ser braço direito do novo rei, do rei Saul. Mas outros homens se levantaram contra, eles não aceitaram, sabe? Porque talvez por causa da tribo da qual Saul veio, Talvez por causa de alguma rixa que eles tinham com a família de Saul. Talvez porque eles achavam que eles mesmos tinham que ser, um deles tinha que ser rei, Por qualquer motivo, mas nós vemos aqui, a palavra do Senhor diz que estes homens eram homens malignos. Estes homens eram homens totalmente desviados dos caminhos do Senhor. Esta é a expressão, você vai lembrar, Esta é a expressão que a palavra do Senhor usou para descrever os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então, homens totalmente desviados do caminho do Senhor.
Eles duvidam da capacidade de Saul e eles desprezam Saul. Mas olha aqui o exemplo de Saul para nós. Saul se fez de surdo. Quer dizer, Saul não deu ouvidos a estes homens. Saul não deu ouvidos a essas palavras negativas que estes homens estavam falando. Saul não se importou com o que essas pessoas estavam falando. A única coisa que Saul queria era obedecer a Deus neste momento. Lembre-se, o coração de Saul tinha sido transformado. A palavra de Deus, pelo profeta, tinha transformado o coração de Saul. E neste momento, ele estava vivendo de acordo com este coração novo que Deus tinha dado a ele. É muito sábio aqui a atitude de Saul. Ele não se levanta contra estes homens, ele não arruma briga, ele não discute com esses homens malignos, ele se faz de surdo quanto a estes homens malignos. Vamos então ao capítulo 11. Eu vou tentar correr aqui, tá bom? Para ganharmos tempo. Então, Naás, agora a palavra do Senhor vai virar a página novamente e nós vamos falar sobre um pequeno conflito, um possível conflito que vai haver entre inimigos de Israel, dos filisteus, entre filisteus e o povo de Israel. Esse Naás aqui é um amonita, é um filisteu, né? É um inimigo de Deus. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Jabes de Gileade era uma cidade de Israel, ok? Este Naás é inimigo de Israel, está atacando esta cidade e este povo desta cidade está disposto a fazer uma aliança com ele, fazer um tratado de paz para não haver guerra, não haver matança. Eles estão até dispostos a servir a este inimigo, a servir este Naás. Porém, Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês, sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim, trarei vergonha sobre todo o Israel. Então o cara é maluco, né? Ele quer furar, ele quer que todos os israelitas dessa cidade de Jabes de Gileade furem os seus olhos, como um sinal de submissão a ele. Então, claro que o povo de Israel não vai fazer isso, né? Versículo 3. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes lhe haviam relatado. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele ficou furioso. Então nós vemos aqui Deus trabalhando através desta situação. Qual é a situação? A situação agora é o povo tem um rei. Então Deus vai usar este rei. Deus vai colocar zelo no coração deste rei pelo nome do Senhor e também zelo pelo povo de Israel. O Espírito Santo vem sobre Saul aqui e coloca uma indignação santa, né? uma justa indignação, fúria contra este inimigo que está querendo oprimir uma cidade de israelitas. Então a Bíblia diz no versículo 7 que Saul pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que dissessem: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então, Saul fez uma convocação aqui para o exército. Ele convocou homens de todas as tribos de Israel usando um método parecido com aquele do levita. Lembra o levita cuja concubina foi violentada e morta pelos homens da tribo de Benjamim? Pois Saul está fazendo algo parecido, né? Ele pega 2 bois, corta eles, manda os pedaços e avisa: olha, os homens que não atenderem a esta convocação para guerra sob a liderança de Saul e Samuel, acontecerá a mesma coisa com os bois destes homens.
Então ninguém poderia ignorar esta convocação. E Saul tem direito de fazer esta convocação, porque ele é o rei de Israel agora. Além disso, ele está em parceria com o profeta de Israel, o juiz de Israel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo. O povo temeu a Deus neste momento. O povo levou a situação a sério e saíram como se fossem um só homem. Isto fala do espírito e da mentalidade, né, e da unidade do povo. Eles se uniram debaixo da liderança deste homem que Deus levantou, Saul, e debaixo deste propósito que Deus colocou no coração de Saul, que é salvar os seus irmãos da cidade de Jabes Gileade. Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. É muito interessante aqui que o narrador aqui do primeiro livro de Samuel, ele faz questão de falar dos filhos de Israel como se fosse um grupo, né? 300.000. E aí ele fala, os homens de Judá, 30.000. Isto é uma sombra, né? É uma previsão daquilo que vai acontecer daqui a alguns séculos, quando o reino de Israel será dividido em 2 reinos. 10 tribos ficarão no reino do norte, e este reino se chamará de Israel, e 2 ou 3 tribos, se eu não me engano, ficará no sul, e este reino do sul se chamará o reino de Judá. O narrador aqui do livro de Samuel está prevendo isto que vai acontecer. Este é só um pequeno detalhe, só um pequeno parênteses, tá bom? Vamos voltar então ao texto, versículo 9. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes, digam aos homens de Jabes Gileade, que amanhã, quando o calor do sol se fizer sentir, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram, anunciaram isto aos homens de Jabes, e estes se alegraram. Então disseram aos amonitas, amanhã nós nos entregaremos a vocês, e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Então eles meio que enganaram, né, os inimigos e disseram, olha, só espere até amanhã, tá bom? Nós não conseguimos a ajuda de ninguém de Israel, então, sei lá, permita aqui que nós fiquemos aqui um dia de lamento, né, de choro, de tristeza, e amanhã nós nos entregaremos, nós nos rendiremos a vocês, tá bom, amonitas? Aí os amonitas falaram, não, tá bom, beleza, a gente espera mais um dia, já esperamos 6, 7 dias, né, ou sei lá quantos dias, a gente espera mais um dia, né, tudo bem. Os amonitas tinham certeza da vitória aqui, né, eles não tinham preocupação nenhuma que derrotariam esta cidade de Israel. Versículo 11. Aconteceu que no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Quer dizer, a vitória aqui de Saul contra os amonitas foi total. Não ficou nem 2 soldados juntos. Eles destruíram e espalharam e acabaram com todos os homens dos amonitas. Então, o reinado de Saul confirmado. 1 Samuel 11, versículos 12 ao 15. Nós estamos agora em Gilgal. Então o povo disse a Samuel, quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para aqui, para que os matemos. Então, depois de ver esta vitória, né, que Saul deu ao povo de Israel, aqueles que estavam a favor de Saul desde o começo, agora eles querem matar aqueles homens malignos que estavam contra Saul desde o começo. O povo quer justiça agora, né, quer vingança, porque contra aqueles que duvidaram de Saul. Agora, novamente, nós vemos o que é o coração de um homem, de um líder que está temente ao Senhor, o coração de um homem que foi transformado por Deus. Olha a atitude pacífica aqui de Saul. Versículo 13. Porém Saul disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Então Saul aproveita essa oportunidade para acalmar os ânimos de todo mundo, usar a sua autoridade para impedir aquele espírito de vingança, né, que estava no meio do povo de Israel. E outra coisa, Saul,
ele não fica com a glória para ele, a glória desta vitória, não. Ele vira e dá a glória ao Senhor. Ele mostra para o povo, ele lembra o povo que foi o Senhor que salvou o povo de Israel, mais uma vez, nesta ocasião aqui. É um exemplo lindo deste homem de Deus, que está seguindo o temor do Senhor, né? Está vivendo no temor do Senhor, o coração dele está caminhando nos caminhos do Senhor neste momento. E Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Então, aqui está consolidado o reino de Saul sobre Israel, né? Saul está consolidado agora como rei. Ele foi ungido pelo profeta, ele foi chamado por Deus no meio de todo o povo, e ele liderou uma vitória contra o inimigo de Deus para salvar o povo de Deus. Ele preencheu os requisitos, né, para ser consolidado como rei de Israel. E o povo, todo mundo aqui celebra agora, Saul, Samuel, todo mundo está contente com isto. Deus atendeu o pedido do povo, deu um rei ao povo, e além disso, amados, Deus usou de misericórdia, não é verdade? Deus não deu este rei ao povo e abandonou, virou as costas para o povo e falou: agora se vira aí, ó, vocês me rejeitaram e pediram um rei humano, agora se vira aí com este rei. Não, Deus trabalha no coração deste rei, Deus coloca o profeta, o homem de Deus, do lado deste rei para aconselhar este rei, e Deus usa este rei para dar vitória e livramento ao povo. Deus, isto é a misericórdia de Deus agindo no meio do povo de Israel. É a compaixão do Senhor. Ele não abandonou o seu povo. Ele está ali, ó, tendo compaixão, tendo paciência, tendo misericórdia do seu povo e usando até mesmo estes erros do povo, sabe? Esta falta de gratidão, né? Esta falta de apreciação pelo próprio Senhor Deus. Deus está usando isso para, mesmo assim, abençoar o povo de Israel. Assim é o coração do Senhor Deus, amados. É um coração bondoso, é um coração amoroso, é um coração misericordioso. A misericórdia do Senhor, ela é nova toda manhã, diz a palavra do Senhor. E é isso que Deus está demonstrando aqui ao povo de Israel, a sua misericórdia. Vamos então ao último capítulo que nós vamos ler hoje. 1 Samuel, capítulo 12, dos versículos 1, nós vamos ler até o final do capítulo. Se eu não me engano, 25 versículos aqui. Começando no versículo 1. Então Samuel disse a todo Israel: eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora, eis que vocês têm o rei que irá adiante de vocês. Eu já sou velho, tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhe contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos. Falem, e eu o restituirei. Este aqui é um discurso, né, final, um dos últimos discursos que Saul vai dar ao povo de Israel. E nesta ocasião aqui, nesta despedida, né, nesta primeira das despedidas que Samuel terá com o povo de Israel, ele está apresentando o seu currículo, né? Ele está apresentando tudo que ele fez pelo povo de Israel, todas as formas como ele foi leal para com o povo, todas as formas como ele foi fiel a Deus e fiel ao povo, e ele está perguntando: olha, tem alguém aí que pode apontar erro em mim pessoalmente? Ele não está falando dos filhos dele, né? Ele está falando por si mesmo.
Tem alguém aí que pode me acusar de ter roubado alguma coisa, aceitado suborno, aceitado propina, né? Tratado alguém com parcialidade? Tem alguém no meio de vocês que pode me acusar disso? Então responderam, o povo responde: você, Samuel, não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. O povo disse: não, Samuel, nós não achamos culpa alguma em você, Samuel. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. Quer dizer, o Senhor, que é o Rei eterno, o Rei soberano de Israel, assim como Saul, o rei, o ungido, o rei humano, eles são testemunhas de que vocês não têm nada contra mim. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Não que Saul não fosse testemunha, né? Mas o povo está usando o testemunho mais importante aqui, né? Que é o testemunho de Deus. E o povo está dizendo: sim, Deus é nossa testemunha de que você nunca nos defraudou, Samuel. Temos nada contra você. Então Samuel disse ao povo: o Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque vou discutir com vocês diante do Senhor com relação a todos os seus atos de justiça que ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Vamos ao versículo 8. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. Samuel está recapitulando a história de Israel, este ciclo, né, de pecado, castigo, clamor e libertação de Deus. Este é o ciclo, né, que o povo de Israel vem vivendo desde a época que Deus libertou eles do Egito. Né? Deus libertou o povo do Egito, o povo pecou, Deus castigou, o povo clamou, Deus teve misericórdia. O povo pecou, Deus castigou, o povo clamou, Deus teve misericórdia. Este é o ciclo e isto vem se repetindo. E Samuel está lembrando o povo disso agora. O Senhor enviou Jerubaal. Lembrando, né, Jerubaal foi o nome que o povo de Israel deu a Gideão, quando Gideão ele derrubou os altares de Baal, lembra? Então o povo chamou ele de Jerubaal, que quer dizer que Baal contenda com você, que Baal se vingue de você, né? Mas Baal nunca pôde, né? Baal nunca pôde se opor a Gideão, porque Baal é morto, Baal é um Deus feito por mãos de homens, Baal não tem poder nenhum. Mas para lembrar a história toda, Samuel usa o nome que o povo de Israel deu. Samuel chama Gideão de Jerubaal. Então Samuel diz: o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, alguns dos juízes, né? Samuel aqui não fala de todos, mas fala de alguns. E cada um desses tem um significado importante para o povo de Israel. E Samuel tem a consciência de incluir a si mesmo. Ele vê que ele é um juiz na categoria destes outros juízes que Deus usou. Ele foi usado por Deus, assim como estes outros juízes foram. Ele se inclui a si mesmo. Isso não é uma atitude de exaltação ou de presunção, nada disso. É um fato de que Deus usou Samuel, assim como ele usou Gideão, Baraque, Jefté e os outros juízes que Deus levantou. Então Samuel diz: o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança.
Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram, não, queremos um rei sobre nós, quando na verdade o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. E agora, aqui está o rei que elegeram e que pediram, e eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Olha, amados, olha a grandiosidade do que Samuel está falando. Você lembra lá atrás, no começo da nossa leitura, Deus falou, olha, eles não rejeitaram você, Samuel, eles rejeitaram a mim. Imagine Deus falar que ele foi rejeitado pelo povo. Como que Deus abençoaria este povo, né, que rejeitou a ele? Depois Deus manda Samuel falar para o povo todas as coisas que o rei vai fazer contra o povo. E Deus até manda Samuel falar, olha, vocês vão sofrer tanto debaixo do rei que vocês vão clamar por socorro. E Deus não vai responder. Mas aqui na frente, amados, Deus está dizendo para o povo, olha, se vocês obedecerem os meus estatutos, se vocês temerem o meu nome, se vocês andarem no meu caminho, vocês, povo, e o rei que eu escolhi, mas que vocês escolheram, né? O rei que vocês pediram e que eu dei. Se vocês juntos andarem nos meus caminhos, tudo lhes irá bem. O que é isso? Isto é a graça e a misericórdia do Senhor. Deus está dizendo, não está tudo perdido, povo de Israel. Há esperança ainda para vocês. Basta vocês tomarem uma decisão de hoje em diante, de andarem nos meus caminhos. Meu amado irmão e minha amada irmã, não está tudo perdido. Há esperança ainda para mim e para você. Nós não pecamos demais, nós não nos desviamos demais, nós não abandonamos o Senhor demais. Se nós nos humilharmos perante o Senhor hoje, há esperança ainda para nós. Tudo nos irá bem se nós caminharmos de hoje em diante nos caminhos do Senhor. É o que Deus está falando para o povo. Tem esperança ainda para este povo, mesmo nesta situação que não é a preferida de Deus. Mas Deus, que é misericordioso, vai trabalhar com o povo ainda nesta situação, ainda nesta realidade. Versículo 15. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. Então o aviso está dado. Versículo 16. Fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo? Pois eu vou clamar ao Senhor e Ele mandará trovões e chuva. Entenda aqui o que está acontecendo, amado irmão e irmã. Para confirmar que Samuel está falando em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso que governa sobre a natureza, Samuel agora vai pedir que Deus mande trovões e chuvas fora da estação. Samuel vai pedir que Deus mande uma tempestade que não é típica desta época. E Deus vai responder para que o povo saiba e não tenha dúvida que o homem de Deus que está falando com eles está falando em nome do Senhor Deus. E Samuel diz, e vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia. E o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Deus respondeu à oração de Samuel, fez o sinal milagroso que Samuel pediu, e aí o povo viu que, olha, o negócio isso aqui é sério, tá? O negócio com Samuel é sério, não podemos brincar com Samuel, nós temos que levar a sério o que ele falou conosco, nós temos que temer ao Senhor e temer também a Samuel, porque Deus realmente fala através dele e confirma, através de sinais e prodígios, aquilo que Deus fala através dele. Vamos então ao último trecho que nós vamos ler. Todo o povo disse a Samuel, ore por estes seus servos ao Senhor seu Deus, para que não venhamos a morrer,
porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Caiu a ficha, amados, sabe? Neste momento aqui, que Deus fez este sinal em resposta à oração de Samuel, caiu a ficha para o povo de Israel. Eles entenderam que realmente eles entristeceram o Senhor. E agora eles estão preocupados de que Deus vai matar o povo. Assim como Deus executou justiça, juízo, mandou pragas, mandou serpentes venenosas, mandou uma série de coisas contra o povo de Israel no deserto. Todas as vezes que o povo de Israel pecava, o povo está preocupado aqui que Deus vai fazer algo da mesma maneira contra esta geração também. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Novamente, reiterando aqui a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor deste momento em diante. Deus está disposto a trabalhar com vocês, povo de Israel. Deus está disposto a perdoar vocês e abençoar vocês daqui em diante, se vocês servirem o Senhor de todo o coração e não se desviarem. E Samuel continua: não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. O que é isso? Do que Samuel está falando? Ele está falando dos falsos deuses. Ele está falando dos ídolos, dos Baalins e das Astarotes, das estátuas, dos ídolos. Se o povo se desviar e seguir aquelas coisas, o povo vai sofrer, Deus vai castigar. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Então, o povo de Israel, Deus não vai abandonar vocês, porque Deus tem uma aliança com vocês e o nome do Senhor está em jogo aqui. A honra do nome do Senhor, a honra de Jeová está em jogo. E por causa disso, Ele não vai abandonar vocês. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. Então, este é o aviso que Samuel dá na conclusão aqui deste discurso, que Samuel dá ao povo. Um dos discursos de despedida que Samuel dá ao povo de Israel. Então aqui nós vamos concluir a nossa leitura de hoje. Nós lemos hoje 5 capítulos de 1 Samuel, capítulo 8, 9, 10, 11 e 12. E nós vimos como Deus usou de misericórdia com o povo de Israel mais uma vez, não é verdade? E nós louvamos a Deus que as misericórdias do Senhor, elas são novas todos os dias para mim e para você. Como o salmista Davi disse, eu sei que a graça e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E por causa da graça e da misericórdia do Senhor, eu habitarei na casa do Senhor por longos anos. Graças a Deus que Ele tem usado de misericórdia para conosco, não é verdade? Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Não esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam ouvir, a ler a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor conosco e ser transformado pela palavra do Senhor. Amém? E que Deus continue nos ajudando para que nós possamos continuar nesse propósito de lermos todos juntos a palavra do Senhor, a Bíblia, em um ano. Amém? Muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Amanhã nós estaremos de volta, se assim Deus permitir. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.